Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre causas, gatilhos, que pode provocar uma crise no autismo. Deixando sempre claro que eu sou autista, tenho um filho autista e estudo por conta própria há 5 anos sobre autismo, tá? Que é meu hiperfoco. Tá? Se eu não conseguir, porque é muita coisa aqui que eu anotei, eu continuo amanhã, tá, gente? Se eu não conseguir falar tudo, tá bom? Quebra de rotina. A quebra de rotina pode provocar uma crise no autista. Por isso eu procuro falar com meu filho com antecedência, quando vai ter algum acontecimento diferente, né? Quando troca terapeuta, ou quando vai ter algum compromisso. Eu já falo antes, um dia antes, 2 dias antes, né? Já explico para ele direitinho onde a gente vai, quem vai estar lá, tá? Que a quebra de rotina ela pode sim provocar uma crise no autista, tá bom? Frustrações. Uma característica de autismo é a intolerância às frustrações. Por isso que é importante, é um dos motivos que é importante a terapia, tá? Porque todo mundo sabe que durante a vida a gente vai ter várias frustrações, faz parte da vida. Mas o autista, ele pode ter uma crise com frustrações. Os sentimentos do autista é mais intenso, né? Então ele tem mais dificuldade de lidar com frustrações, né? Por isso a importância da terapia. E muitas vezes isso é visto como infantilidade, como drama, como vitimismo, né? Como querer chamar a atenção, imaturidade, e não é, tá? Faz parte do autismo, sim. Barulhos muito altos, tá? Muitos autistas têm hipersensibilidade auditiva. É como se a gente escutasse muito mais alto. Então, quando a gente está num lugar muito barulhento, ou quando a gente está até em casa com muito barulho, já é um motivo para causar uma crise, tá? Quando o ônibus está muito cheio, que eu pego o ônibus de vez em quando, ou quando eu estou na recepção da farmácia comunitária, recepção de um médico, e tem muita gente conversando, isso já me deixa bastante nervosa, bastante angustiada. E uma das soluções é o abafador de ruídos, tá, gente? Lugar com muitas pessoas, que acabei de falar também, né? Socialização forçada. A gente tem que estimular, incentivar, a trabalhar a socialização no autista, né? O terapeuta faz isso, né? A gente faz isso. Que a primeira psicóloga do Gabriel, quando o Gabriel tinha 4 anos, o Gabriel tem 12 anos agora, ela falou: não deixa de sair, não deixa de ir nos lugares, tem que ser de poucos minutinhos, porque senão ele nunca vai se acostumar, né? Com barulho, a se socializar. Mas uma coisa é tu levar, uma coisa é tu ficar um tempo curto, outra coisa é tu forçar a socialização, tu obrigar o autista a ficar muito tempo sem ele estar bem, ou tu obrigar ele a conversar, a se socializar, vendo que ele não está bem. Tu pode tentar puxar assunto, pode tentar um pouquinho, mas um limite, não forçar demais, porque se força muito, pode sim dar uma crise, tá, gente? Porque a dificuldade de socialização faz parte do autismo. O toque forçado. Muitos autistas têm hipersensibilidade ao toque. Então, muitas vezes, o encostar é como se doesse. Então, a gente nunca pode dar um beijo, um abraço, encostar no autista sem a permissão dele, sem ele querer, tá? Porque isso pode provocar uma crise. Ele tem essa hipersensibilidade, tá? E não é porque ele é frio, não é falta de sentimentos, é hipersensibilidade, tá? Lugares diferentes, isso eu falei, tem que ter um preparo. E mesmo tendo um preparo, é difícil quando eu vou num médico que eu nunca fui, quando eu for num lugar com pessoas que eu não conheço. Isso me dá muita ansiedade e até às vezes crise de ansiedade, crise de autismo. É bem difícil, sim. Excesso de luz e cheiro, porque muitas vezes o autista tem hipersensibilidade também no olfato, no cheiro, na questão de luz e cheiro também. É como se fosse muito mais intenso pra gente, muito mais forte pra gente. É como se causasse uma irritação profunda. Então o cheiro, a luz também pode provocar crises, tá? Se sentir pressionado também, tá? Tu pressionar um autista.
isso dá efeito contrário. Ele vai se bloquear, se travar ou até ter uma crise. Então, a pressão, pressionar o autista é o caminho totalmente errado. Se sentir contrariado, tá? Claro que tem algumas dessas coisas que a gente vai trabalhando na terapia pra gente aprender a lidar, porque na vida a gente vai passar por isso e se a gente não souber lidar com essas coisas, a gente vai sofrer muito. Né? Por isso, isso é uma da importância das terapias, entendeu? Mas o autista tem muita dificuldade de ser contrariado, né? É como se viesse um sentimento de rejeição, um sentimento de... É difícil a gente interpretar como só uma opinião contra nós. A gente interpreta como se a pessoa estivesse contra nós. É difícil a gente lidar com isso, é muito difícil, mas a terapia ajuda muito a gente a aprender a lidar com isso. Críticas e julgamentos também, o autista tem bastante dificuldade, né? Porque existe a crítica construtiva, existe o julgamento que é só para tentar, de repente, como uma sugestão, nem tudo é negativo, né? E isso eu já tô aprendendo com tantos anos de terapia, sabe? Mas para o autista é difícil sim, e pode até provocar crise. Gritos, eu já falei da sensibilidade auditiva, a falta de empatia, sabe? Quando o autista não se sente compreendido, sabe? Não se sente como se o seu sentimento, a sua atitude não fosse compreendida, isso também pode provocar uma crise. Interpretação errada, foi o que eu falei, gente. Às vezes a gente interpreta errado, sabe? Às vezes a pessoa fala uma coisa e a gente interpreta errado. Às vezes é só um conselho, é só uma opinião contrária e a gente acha que a pessoa está nos rejeitando. Então a gente interpreta, a gente tem dificuldade de comunicação. Dificuldade de comunicação não é só a fala errada, mas é tu interpretar, né, o que a pessoa está falando de forma errada. E isso o autista tem bastante dificuldade. Espera prolongada. Por isso que o autista tem a lei que ele tem prioridade em atendimento, tá? Não é por acaso, não é por frescura, porque o autista esperar muito pode provocar uma crise. Assim como quando eu tenho problemas que às vezes demora dias para eu ter uma resposta para se resolver, porque isso acontece na vida. Nem tudo é rápido, nem tudo é na hora que a gente quer, né? Mas isso é bem, bem difícil para autista. E pode até provocar uma crise, tá, gente? Eu consegui falar tudo que eu escrevi, tá, gente? E que nem eu falei, com a terapia, autismo não tem cura, o autista nunca vai deixar de ser autista, mas tem como a gente amenizar, como a gente aprender a lidar com certas coisas, né? Tem como a gente melhorar. Isso realmente tem. Mas é necessário tratamento adequado, tá, gente? É necessário, né? Se eu precisar tomar remédio, tomar. Psiquiatra que vai avaliar e decidir, não é nós. Terapia com psicólogo, TO. E não é 1, 2 meses, às vezes é anos. Depende da intensidade, das dificuldades, tá? E, que nem eu falei, não vamos deixar de ser autistas. Autismo, infelizmente, não tem cura. Mas eu digo infelizmente, porque o autismo, essas dificuldades, elas trazem sim muito sofrimento, sim. São muito difíceis. Até para socialização, para o convívio social, né? Mas não que eu esteja tendo vergonha do autismo, mas ele é difícil, tá? Tá dando tempo, tá, gente? Curte, compartilha, tá? Beijo no coração e até o próximo vídeo.